importante es que nosotros estamos aquí para servir al Señor. Sin duda ninguna, eso no va a ser un obstáculo que nosotros adentramos en el santuario del Señor. Gracias a Dios que más una semana vencemos y estamos aquí en la presencia del Señor, donde yo no pude estar por la cuestión de quizás de trabajo, de salud, pero gracias a Dios que nosotros ya estamos aquí. Me gustaría de leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Esta es una de las 7 cartas que el Señor había revelado a Juan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y en su destra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido. Pero tiene esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, antes de entrarmos en ese asunto, quiero aquí primeramente expresar al Señor mis sentimientos de agradecimiento por grande victoria que el Señor tiene nos dado. Y sé que como los hermanos son diferentes. Vimos que cada día que nosotros procuramos buscar vivir en santidad, Dios está pronto a ayudarnos y también a orientarnos. Entonces, había dentro de mi corazón algunas dudas, pero eso todos nosotros pasamos. Pero sabemos que tenemos un guía, tenemos la persona del Espíritu Santo que siempre está dispuesto a aclarar y a quitar todas las dudas que muchas veces están dentro de nuestro corazón. Y quiero decir con esto, quiero animar a los hermanos que en relación a cualquier duda
en todos los momentos de nuestras vidas. No se olvide de eso, que Él está para nos auxiliar, para nos ayudar. Él no necesita de ayuda, porque el Señor requiere de nosotros simplemente que nosotros vengamos a abrir nuestro corazón y dejar que la plenitud del Espíritu Santo venga a llenarnos de su amor y de su poder. Pero, gracias a Dios que estuvimos allí en Fuencalén, pasamos un buen momento con las hermanas. Allí en Fuencalén, donde Dios habló con nosotros de una forma grande, de una forma maravillosa. Y Dios puso en mi corazón este mensaje para hablar para los hermanos. Y que sé que Dios, a través de su Santo Espíritu, va a nos enseñar, va a nos hacer entender de que verdaderamente Dios requiere de nosotros. Gracias a Dios que ya dimos el primer paso. Estamos en la presencia de Dios. Y eso es importante, ¿no? Aunque en algunas situaciones todos nosotros no estamos diciendo de pasarmos por luchas, por dificultades, ¿no? Pero el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Y Él te ha probado eso a punto de que hoy estamos aquí para la gloria de Dios. Entonces, esta aquí es una de las 7 cartas que Jesús había revelado a un hombre, amigo suyo, conocido como el discípulo del amor. Una porque este personaje siempre estaba allí cerca de Jesús. Según la historia, todavía un poco más joven que Cristo, ¿no? Aunque Jesús, cuando ejerció su ministerio aquí en la tierra, empezó probablemente con 30 años de edad. Y Juan tenía un poco menos que Jesús, todavía era joven también. Y este hombre, este personaje llamado Juan, siempre estaba allí, ¿no? Cuando Jesús estaba sentado, él siempre estaba allí acostado, su cabeza en el pecho de Jesús. Entonces, Juan tenía una afinidad muy grande con Jesucristo. Y Juan fue el único apóstol que murió de enfermedad, de vejez. Pero los demás discípulos murieron de una forma terrible, pero eso no tiene nada que ver. Dios escogió así, que escogió que Juan debería partir y descansar en el Señor de esta forma como muerte natural. Pero los demás discípulos murieron de forma matada por los demás, por aquellos que tenían envidia, aquellos que luchaban para tentar parar a iglesia. Pero Juan pasó también por momentos difíciles, como los demás discípulos. Y según la historia, este Juan, que dice la Biblia que es el autor de Apocalipsis, él también intentaron matar con aceite caliente, según la historia, pero no murió. El Señor había librado. Pero entonces este hombre fue enviado para Isla de Patmos. Creo que algunos ya oíron hablar acerca de esta isla, que se quedaba a unos kilómetros de Jerusalén, pero era una isla donde allí colocaban las personas más despreciadas por la sociedad. Y Juan fue enviado para esta isla porque era considerado como un malhechor, simplesmente porque predicaba el Evangelio.
um dos momentos mais gloriosos de sua vida. Foi quando ele teve a experiência. E a vezes, irmãos, nós outros como cristianos não queremos sofrer padecimento. A vezes, quando vem uma luta, choramos e a vezes contestamos: Senhor, por quê? Se eu sou tu servo, eu sou tu serva, e por que tenho eu que passar por esses momentos tão difíceis? Mas sabemos, irmãos, que Deus nos ha chamado para servir a Ele. Pero por isso que é importante que quando falamos para uma pessoa que todavia não conhece a Cristo, é importante saber que, é importante eles saber que aceitar a Cristo, assumir uma responsabilidade com Cristo, é sofrer padecimento. Porque há muitos que predicam um evangelho de prosperidade, de vida confortável. Sim, que teremos. Há momentos que Deus nos dá esse momento que nós gozamos da vida. Mas é importante que nós tenhamos o maior regalo do mundo, que é Jesus Cristo em nosso coração. E por termos Jesus Cristo em nosso coração, a qual Ele é a verdadeira paz, Ele hace que nós pegamos cada dia mais triunfar delante das lutas, delante das dificuldades. E às vezes, quando passamos por esses momentos, é porque Deus quer pedir os direitos por nós. O Senhor quer pedir um pouco mais de intimidade, para que nós tenhamos cada dia mais reconhecer a Ele, se aferrar a Ele, aunque as coisas cada dia mais parecem que estão difíceis, pero Deus ha prometido que Ele está conosco. Então, vimos aqui um grande exemplo, que não sei se vou chegar a explicar acerca desse mensagem aqui, eu quero aqui dar uma introdução que está no capítulo 1 de Apocalipse, do capítulo 4, quando Deus começou a revelar os mistérios para este homem, para este apóstolo chamado Juan. Fijaos o que diz aqui, versículo 4 do capítulo 1 de Apocalipse diz: Juan a las 7 igrejas que estão em la Ásia, graça e paz a vosotros, del que és, e que era, e que há de venir, e dos 7 espíritos que estão delante de su trono, e de Jesucristo el destino fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos
dice más o menos la característica. Dice así: yo me moví, Juan hablando, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, en el medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como la llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su luz. Entonces, fue una visión literal. Pienso yo que Juan aquí está resumiendo a la grandeza de Dios Todopoderoso, pero sabemos que a través de esta pequeña introducción vimos la grandeza de aquel que vive y reina para todo siempre. Y ese mismo Señor, al cual el propio Juan vio con los ojos espirituales, fue arrebatado hasta el paraíso y vio cosas inefables, cosas que el ser humano jamás tenía capacidad de ver. Pero esa misma persona hoy está aquí en nuestro medio, Jesucristo. Y está aquí para recibir de nosotros nuestra adoración. Está aquí para recibir de nosotros nuestro perdón de pecados. Porque dice la Biblia que Él es santo. Dice la Biblia que Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, pero también dice la Biblia que Él vive dentro de nosotros, porque somos templo y morada de Dios viviente, y que Él está aquí para recibir de nosotros nuestra adoración. Y pienso yo que, aunque Juan tuvo muchas experiencias con Cristo, cuando Cristo vivió aquí en la tierra como hombre, pero pienso yo que cuando él empezó a tener esas revelaciones, cuando estaba ali preso en la isla de Patmos, pasando frío, pasando hambre, y cuando de repente, o repentinamente, el ángel del Señor mandó que él escribiera las 7 cartas para las 7 iglesias de Asia. Entonces vemos que la primera iglesia a cual fue escrita, no podemos decir si esa carta fue hecha de una forma cronológica, pero sabemos que aquí en la Biblia está hablando que Éfeso probablemente fue la primera carta enviada por Juan para el líder de aquella iglesia. Porque él empieza diciendo así: escribe a carta de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Aquí mismo, no versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice qué significan las 7 estrellas y los 7 candeleros. Dice así:
que sabe de todo. Então, se vamos um pouquinho mais atrás, vimos que em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há coisa criada que não seja manifesta em sua presença. Ante quem todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta. Então, se vimos Jesus falando, dizendo: eu conosco tus obras, ensinando para aquela igreja que ele sabe todo e que todo está sobre su controle. Então, é importante nós, como igreja, saber que servimos a um Deus todo-poderoso que conhece nossas obras. E aquela igreja, a igreja de Éfeso, era uma metrópole que teria cerca de 500 milhões de pessoas. E o destacado centro comercial era uma igreja muito próxima. Também foi ali, não? Ali que era centro de culto da deusa Diana, onde havia uma idolatria terrível, terrível, como está descrito em Hechos de Apóstolos, capítulo 19. Ali conta a história como Paulo, ali em Éfeso, quando encontrou ali muitas coisas, muita idolatria. Então, vimos que ali, não? Deus já havia salvado pessoas. Aonde Paulo ali começou seu ministério, fundou algumas igrejas, fundou a igreja de Éfeso, pero já aqui, quando Deus começou a revelar para Juan, essa igreja já era uma igreja próspera, uma igreja forte, não somente próspera materialmente, como também espiritualmente, porque vimos aqui que há 8 características dessa igreja. Não vamos nos alargar muito. E quais são suas características? A primeira são as obras. Segunda, a labor. Terceira, a perseverança. Quarto, não suportar os homens maus. 5, por sua prova, aqueles que se declaram apóstolos e não são, e são hallados em mentira. 6, suportar provas por nome do Senhor Jesus Cristo e não desfalece. 7, ao deixar o seu primeiro amor. E 8, odia la secta de los Nicolaitas. Então, vimos que essa igreja tinha 7 qualidades, pero havia um problema no meio dessa igreja, que era abandono de primeiro amor. Abandono de primeiro amor. Eu poderia agora usar um exemplo acerca
Quizás um dia vamos falar acerca do culto de família, algo assim simples. Então, claro, o que estava sucedendo com os irmãos de Éfeso é que eles haviam perdido o primeiro amor, eles estavam todos acabados, porque a igreja estava cimentada apenas em coisas superficiais, aonde tinha algumas caridades, pero isso não era todo. E o Senhor Jesus estava censurando esta igreja por abandono a seu primeiro amor. Ou seja, é decir, desprezou aquele amor que inicialmente temia. A sério. Já não estava mais existindo. Pelas demais coisas, a igreja está. Tanto que diz na história que esta igreja, ela não havia tempo para acumular polvo na Bíblia. Por el contrário, precisava constantemente, em todo o tempo, havia comunhão. Entre comigo. Pela comunhão com Deus, por meio de oração. Pero, na verdade, que o primeiro amor, todo o trabalho era ele com o poder do Espírito Santo. Por isso que essa igreja, ela cresceu de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Pero começaram a caminhar por outros caminhos. Começaram a surgir algumas ideias fora do contexto bíblico. Agora isso foi esfriando este primeiro amor. Isso pode suceder com nós outros. Isso pode suceder com nós outros. Se hoje eu não oro, eu não quero orar. Simplesmente por causa das dificuldades que está sofrendo. Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Porque naquela igreja havia obras, mas havia falta de primeiro amor. E sabemos que amor é virtude da perfeição. Havia dons, pero hacía falta los frutos del Espírito. A pessoa se confunde o fruto do Espírito com os dons espirituais. É totalmente distinto. Pero o fruto do Espírito é algo de dentro que sai para fora. O dom do Espírito Santo vem de fora para fora. É totalmente distinto. Pode dizer com toda certeza, segundo a Bíblia, que a pessoa que tem os frutos do Espírito, essa será salva. Pero as pessoas que têm dons espirituais, não é garantia de salvação. Então, é importante nós hacer que este amor que já estava se apagando venga volver a crescer. Por isso que vemos aqui que essa igreja passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, e eles todavia já temiam buscar outros caminhos. Ou seja, desafortunadamente, muitos estavam preocupados com as coisas da terra. Pela Bíblia nos ensina totalmente diferente. Está ali em Mateus capítulo 6, versículo 36. Isso já que diz assim: mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão añadidas. Então, irmãos, não devemos em nenhum momento
día de la mañana, sino que tenemos que buscar el reino de Dios, que las demás cosas nos acrescentará, Dios nos añadirá, el Señor nos dará, pero debemos nos preocupar, nos afanar con las cosas de este mundo, pero tenemos que buscar realmente el reino de Dios y su justicia, porque cada día más estamos observando, estou hablando isso em geral. Muitos estão se alejando de Deus. E sabemos que Cristo está cerca. Reunimos aqui que o Senhor empezou a falar aqui acerca das caridades. Estou resumindo. De Éfeso, Deus conosco tus obras, tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes suportar os malos e as provadas que se dizem apóstolos e não são, e nos hallado entre nós. E diz: e has sofrido, e has tenido amor, e has tenido paciência, e has trabalhado arduamente por amor a mi nome, e não has desmayado. Pero aqui está dizendo, o Senhor está dizendo que estão trabalhando com amor por aqui. Ao mesmo tempo, o Senhor aqui já digo: eu tenho contra ti que has deixado o primeiro amor. Jesus estava por aqui, não somente no futuro, mas no presente. E aqui atrás o Senhor estava falando de um amor que havia antes, antepassado, que estava em memória delante de Deus. Então, hermanos, tudo o que hacemos para Deus está em memória delante de Ele. Pero quando paramos de fazer algo para Deus, por supuesto, isso desagrada. E essa igreja, não queremos em nenhum momento usar esse mensagem como uma doutrina, porque se nós fuera recebida, hermano, essa igreja é um espejo para nós. Se bem que há alguns pontos que devemos, em realidade, entender o que é bueno, mas se nós formos colocar isso como uma enseñança doutrinária, estaremos anulando as demais cartas, estaremos anulando em realidade as enseñanças que estão registradas nas Escrituras Sagradas, das 13 cartas que Paulo enviou a algumas igrejas, para alguns irmãos. Pero sabemos que aqui simplesmente um modelo para que nós venhamos nos espejar e venhamos reflexionar um pouco acerca de que antes havia uma igreja que era perfeita, pero essa igreja abandonou o primeiro amor. Pero há solução. E qual a solução? Está aqui no versículo 5 que diz: recuerda, portanto, de donde hay caído, e arrepende-te, e haz las primeiras obras, pois se não, vendré pronto a ti, e quitaré o candelero de su lugar, se não hubieres arrependido. Amados, o arrependimento é o único caminho de vuelta para Deus. Não há outro. Vimos que há muitas pessoas que têm um sentimento de remordimento por ter hecho algo mal. Pero sabemos uma coisa, que remordimento
se arrependimento é um sentimento de pensar, seguido de atitudes contrárias à ação equivocada. Isso é verdadeiro arrependimento. Quando vimos que nos equivocamos, pero a partir de hoje eu não hago mais. Pero se eu vou fazer a mesma coisa, não houve em mim arrependimento. Houve sim remordimento. Então, Judas está ali no capítulo 27, habla ali da história de Judas quando traicionou Jesus por 30 moedas de prata. Quando no versículo 5 ele echou em meio dos fariseus e não quis, porque sabia que tinha traicionado a Jesus, a um inocente. E foi ali, se Davi depois foi ali, se ahorcou. Então se ahorcou. Totalmente distinto. Agora Pedro negou a Cristo, Pedro se arrependeu, porque depois reconheceu suas equivocações, seus erros, e a partir daquele dia passou a ser um grande homem de Deus. Então vimos que é importante, não? Nós outros reconhecemos essas debilidades. Então vimos que basicamente arrependimento é aquele que nós somos. E aqui é passo para isso. Primeiro é reconhecer nossos pecados. Ou seja, que pecamos. Vimos a história de filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Diz a Bíblia que este jovem era o menor, pediu sua herança, seu padre se foi, marchou para a terra de Canaã. E diz a Bíblia que ele gastou todo o seu dinheiro. E depois, ali, começou a sofrer e volveu casa do padre. E diz a Bíblia que no capítulo 15, a partir do versículo 21, ele diz assim: E ele hijo lhe dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacar el mejor vestido y vestir, y poner un anillo en su mano y calzados en sus pés, y traer desde un gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y has revivido, se había perdido y es agrado, y começaram a regocijar-se. Então o padre se quedou callado, pero aquele hijo reconheceu seus pecados. Pero o padre sabia, o padre mandou preparou a melhor comida e bendiziu o seu filho. Houve um arrependimento. Então é importante reconhecermos nossos pecados. E outro também é odiar o pecado. Não podemos andar juntos, de mãos dadas, abraçados com o pecado. Porque a luz diz da Bíblia que não se une com as tinieblas. Então vimos que o terceiro ponto é a confissão do pecado ao Senhor Jesucristo. Fijaos que diz aqui, é bem conhecido já não? Que está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz que se confessares com tua boca que Jesus Cristo é Senhor e creyeres em tu coração que Deus levantou de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para
E quarto ponto é abandonar ao pecado e olvidar o pecado. Já para terminarmos, Provérbios 28, livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: el que encubre sus pecados não prosperará, mas el que los confessa e se aparta alcançará o quê? Misericórdia. Alcançará o quê? Misericórdia. Alcançará salvação. Então, isso é importante. Vimos aqui que tanto como a obediência, a desobediência à palavra de Deus tem suas consequências. Tarde ou temprano, colheremos frutos de um do outro. Pois esta é uma lei inflexível e imutável pela própria natureza da vida. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se pode ser burlado, pois todo o que o homem sembrar, isso também será. Então, é uma lei inflexível e imutável. É a lei da cosecha. O que sembramos, vamos cosechar, vamos colher. Não é? Já disse aqui, e repito que para sembrar escorremos, mas para correr não. Se sembramos plátanos, por supuesto vamos correr. Pero yo puedo, ¿no? Y el agricultor sabe muy bien. Quien trabaja en el campo sabe muy bien. Allí se escoge el fruto que quiera plantar, o que quiera sembrar. Pero no puedo coger mano se yo plantei planta dentro. Es imposible. Entonces, si yo empiezo a sembrar bien, por supuesto voy a coger bien futuramente. Entonces vemos que esta carta es una gran advertencia a aquellos que han sostenido una doctrina que dice salvo, salvo para siempre. Hay algunas denominaciones que dicen que la persona es salvo, salvo para siempre, pero no es así. Aquí está el ejemplo de una iglesia que todavía fue ejemplo, pero abandonó el primer camino. Entonces, vemos que cada uno de nosotros necesitamos luchar nuestras propias luchas. Así, ganar la salvación, porque hay batalhas personales intransferíveis que a veces tenemos que luchar solo. Y a veces tenemos que decir, hermano, para morir porque necesito de nuestras orações. Tem um irmão que é recém-convertido, digo assim porque mais ou menos outubro, novembro, e esse irmão aceitou, pero tem uma enfermidade. E essa enfermidade está levando ele a morte porque é o câncer. E claro, tudo é Tenerife, senti muito porque ele foi trasladado ali para Tenerife para ver se podia fazer alguma coisa, pero segundo a informação não há possibilidade. Inclusive é doce, só que os salvos não aceitou a Cristo, pero o outro eu estou tranquilo, porque esse outro eu vou oferecer todos e noites. A vezes o cara de querer essa 1 da manhã falando para ele acerca de que Cristo é o caminho. Eu senti muito porque não deu tempo.
está luchando personalmente, pero Dios está con él. Y hay también una cadena espiritual, hermano que está orando por él. Pero hay un momento que nosotros a veces tenemos que luchar solo. Es como, por ejemplo, comer, beber, dormir. Nada puede comer por mí. Nada puede comer por nosotros, si no crecemos, si no descansamos. Entonces hay momentos que Dios nos coloca en una situación que es un poco difícil, pero es importante saber que tenemos que volver a este primer amor si queremos obtener vitória, si queremos crecer espiritualmente. Essa paz necessita estar em nosso coração, porque esse mesmo Jesus que atuou no tempo passado, ele sigue atuando hoje e atuará hasta na vida de Cristo. Pero é importante nós volver ao primeiro amor. Isso, irmãos, sempre para nós outros, para todos, porque necessitamos estar na presença de Deus e que Cristo necessita de nós e Ele está disposto a receber. Aqui habla de la doutrina dos nossos apóstolos, habla de la doutrina de los Nicolaitas. Isso vamos falar de uma outra, porque eu tenho na matéria dessas outras igrejas, da igreja de Esmirna, Perga, Tiatira, Laodiceia e outra, Filadélfia. Então se fala, pero isso aqui é simplesmente um exemplo para que nós outros, cada dia, venhamos crescer espiritualmente. E necessitamos cada dia mais acercarmos a Deus, porque Ele pronto vendrá. E Ele está aqui para ser adorado. É necessário que nós